Gente, às 9h13 para conversar um pouquinho aqui no Jornal Gente Agora sobre a questão das tarifas, que são alvo de uma guerra comercial entre Estados Unidos e também a China. Nós estamos recebendo o professor da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, que vai conversar com a gente um pouquinho a respeito desse assunto e falar sobre possíveis benefícios para o Brasil dessa relação tumultuada entre a China e os Estados Unidos. Professor Daniel, é verdade mesmo que o Brasil pode aumentar a exportação de carne para a China nessa briga do Trump com a China? O que nós temos de real nessa história para ser compartilhada aqui com quem nos acompanha nessa manhã? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Um prazer falar com vocês. De imediato, há sim a possibilidade que o Brasil se beneficie nessa guerra entre os Estados Unidos e a China com a imposição de tarifas recíprocas. E eu creio que há aqui, de imediato, na relação dos Estados Unidos com a China, 20 bilhões de dólares, que é a exportação de alimentos dos Estados Unidos para a China, que vão se tornar praticamente inviáveis diante da imposição de tarifas em retaliação pela China a esses produtos nos Estados Unidos. O que significa que o mundo passará a disputar, entre aspas, esse espólio. E o Brasil tem uma boa chance de abocanhar uma parcela desses recursos. Primeiro, os Estados Unidos vendem 12 bilhões de dólares em soja para a China. Aqui, o Brasil, na verdade, já se tornou o principal parceiro comercial na exportação de soja para a China há alguns anos, em função, inclusive, da última guerra comercial entre os dois países ali em 2018. E hoje, 73% da soja que nós exportamos vão para a China. Já é muito, estamos, na verdade, chegando próximo da nossa capacidade limite, porém, ainda podemos expandir um pouco mais, atendendo a demanda chinesa e, assim, também ocupando o espaço dos Estados Unidos. O segundo produto é o milho, que os Estados Unidos é um grande exportador para a China. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos nos últimos anos, em parte porque a China queria diversificar os seus parceiros. Mas nós sabemos que a China tem expandido a sua produção interna de milho, muito embora a gente não saiba o quanto dessa demanda chinesa pode acabar atraindo produtos do Brasil. E terceiro vem as carnes, e em particular o frango e os suínos. E aqui nós temos, sim, um espaço muito evidente para o Brasil continuar expandindo as suas exportações e, outra vez, chegar na China com mais força ainda, liderando cada vez mais as exportações de alimentos para esse país e, assim, ganhando uma parte desse recurso que os Estados Unidos acabam perdendo nessa tensão com a China. É claro que não são só flores, e nós estamos falando de um ambiente em que o mar ainda está muito revolto. Porém, olhando para o cenário atual, as perspectivas de imediato são positivas, sim. Professor, não seria, quer dizer, essa coisa de o Brasil e outros países vão se beneficiar ou podem se beneficiar dessa guerra comercial, é uma conclusão precipitada ou é um fato concreto mesmo, né? Porque, assim, eu não acredito que os Estados Unidos vão, de repente, abrir mão de um cliente que compra dos Estados Unidos, no caso da China, 12 bilhões de dólares em soja, né? Será que os Estados Unidos estão dispostos a abrir mão disso, né, em razão ali das conveniências do momento? Porque tudo parece um jogo, né? Um jogo ali de negociação. Os Estados Unidos apostam alto, jogar as tarifas lá para o alto, exatamente para chegar e negociar ali, né? E, portanto, a tendência não lhe parece que tudo volte, não digo ao normal, mas que, enfim, a padrões aceitáveis de relacionamento comercial entre os países depois de toda essa confusão? Eu acho esse um bom ponto, Cláudio, porque eu apresentei aqui uma foto do momento e você está me devolvendo o filme. E é verdade que nesse jogo existem ações e reações. Então, a julgar pelas cartadas que foram até o momento apresentadas à mesa, nós temos um cenário particular e esse cenário parece sim ser favorável ao Brasil. Mas nós sabemos que o jogo vai continuar e nas próximas mãos os Estados Unidos e outros países vão também adotar o seu posicionamento. E aqui eu creio que há pelo menos dois alertas que nós precisamos ter em mente quando a gente faz uma análise dessa natureza.
O primeiro desses alertas, você mesmo destacou. Os Estados Unidos não se deram por vendidos ou por entregues nessa tensão. E é evidente que lá dentro tem não apenas pressão do próprio setor agropecuário para uma possível negociação, como também do lado da China. Há um interesse em que essa guerra tarifária seja reacomodada, para dizer o mínimo, e que as relações comerciais se restabeleçam, porque, afinal de contas, ninguém sai ganhando por si só dentro de um jogo de grandes variáveis e grandes tensões como esse. Então, por um lado, o que nós temos é um cenário em que pode haver uma renegociação, me desculpe, e uma acomodação dessas tensões, renormalizando a relação comercial dos Estados Unidos com a China e, assim, deixando, não é, de abrir esse cenário tão evidente que parece diante de nós. Porém, também é importante reconhecer que o mercado ele é muito ágil na sua tomada de decisões. E o que tem acontecido nesse momento é uma antecipação de compras, de investimentos, com aumento do preço dos bens, a começar pela soja, justamente porque a China está tentando se antecipar, se diversificar, se proteger em relação a essa barreira que está sendo imposta na guerra com os Estados Unidos. O filme, na verdade, tem também um outro componente que nós não podemos deixar de ter atenção. Nós sabemos que o Brasil é um país que tem na China o seu principal parceiro comercial desde 2018. Há muito mais tempo é o nosso principal eixo de exportação, mas nós somos um país ocidental em uma zona do planeta que os Estados Unidos, queiramos ou não, consideram como a área de influência sua. E há o interesse, não é de hoje nos Estados Unidos, de promover alianças, separações entre países para garantir um espaço de influência mais seguro para eles. Historicamente, a diplomacia brasileira sempre bate na tecla de que nós não nos alinhamos, mas nos colocamos numa posição equidistante para que nessa guerra entre grandes potências não sejamos afetados ou abatidos por ninguém, ao mesmo tempo que a gente consiga prosperar. O que tem acontecido agora, no entanto, não me parece ser uma postura de, entre aspas, neutralidade, mas de alinhamento com o país asiático. É só olhar os sinais da política. Lula irá à China agora, na próxima semana, pela segunda vez apenas no seu terceiro mandato. Xi Jinping veio ao Brasil em 2024 e voltará no final do ano, durante a realização da COP30. Eu não creio que Lula tenha se reunido com qualquer outro líder de Estado mais vezes do que com o próprio Xi Jinping. Sem falar nas relações que acontecem no nível burocrático e empresarial entre os dois países. Nessa reunião que acontecerá na China agora, será o encontro da China com a CELAC, que é o grupo de países latino-americanos que tem uma característica particular. Reúne 33 países das Américas, menos os Estados Unidos e o Canadá. O que significa que as Américas estão ingressando na zona de influência chinesa, não apenas como uma prática comercial, mas como uma aliança ideológica. E isso, naturalmente, pode suscitar reações do lado de cá. Professor Daniel Vargas explicou para a gente, então, essa janela aí, que pode ser uma oportunidade, então, vamos acompanhar, mas são boas as expectativas, apesar, claro, de, como disse o Cláudio aí, de ter um jogador lá que sabe muito bem, né, como fazer essas coisas, ele já mostrou isso, como Donald Trump costuma agir. Professor, boa Páscoa, obrigado por estar aqui no meio do feriado, mas para trazer essa reflexão importante para os nossos ouvintes e espectadores do Jornal Gente. Obrigado a vocês, boa Páscoa e até breve. Falando em China,